Boa noite, alunos. A gente vai para a nossa segunda aula hoje da disciplina de biossegurança. Espero que estejam todos bem e aprendendo um pouquinho mais sobre essa disciplina, tá bom? Hoje a gente vai falar do papel do enfermeiro, do nosso papel, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o que a gente pode fazer para ajudar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar nessa questão, tá bom? E também da educação de pacientes e familiares, tá? Como de costume, eu vou deixar os slides na apresentação para vocês poderem ter como base de estudo e tudo mais, e vou deixar uma atividade complementar valendo nota para todo mundo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês, para a gente já começar a nossa apresentação, tá bom? Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho da infecção hospitalar e da educação para todos. Primeiro passo para controle de toda e qualquer infecção hospitalar é o mais importante, que é a lavagem das mãos, tá bom? Seja ela feita com água e sabão, ou seja ela feita com o nosso famoso álcool, famoso e inseparável álcool gel hoje em dia, tá bom? Se for com água, eu vou abrir a torneira, colocar o sabão e começar o passo a passo. Se for com álcool gel, eu vou colocar o álcool gel na nossa mão e começar o nosso passo a passo. Então, primeira coisa, lavar a mão, né, a palma da mão, já esfregando um pouquinho da ponta dos nossos dedos, tá bom? Segundo passo, o dorso, tá? Parte de uma mão, parte de cima da outra mão, tá bom? Aí eu vou fazer essa dobrinha aqui, ó, né? Um ganchinho. Então, esfregar uma mão e esfregar a outra, né? Que eu vou pegar essa parte de cima da mão, tá? Próximo passo, polegar de um lado, polegar de outro. Pelo menos 1 minuto nesses movimentos todos que eu tô fazendo mais rapidinho. Terminou o polegar, eu vou fazer a polpa dos dedos e a unha, porque nossa unha embaixo dela junta a porcaria de um lado ou de outro, tá? Com movimento circular. O outro passo é a lavagem dos pulsos. A CCIH dos hospitais e a educação continuada só prevê esse passo se a gente for trabalhar com dentro de uma UTI neonatal, que eu vou mexer com os bebezinhos dentro da incubadora, porque eu vou enfiar minha mão e vai entrar até o punho. Então, eu obrigatoriamente vou lavar, tá bom? Feito isso, se for álcool gel, eu terminei a lavagem das mãos. Se for com água e sabão, eu vou lavar na torneira. Então, daqui para cá, daqui para cá. Sempre da parte mais limpa para a parte mais suja. Já visto que quando a gente vai tossir com etiqueta, a gente tosse próximo do cotovelo, tá bom? Secar as mãos também. Eu vou pegar o papel e vou secar. A parte que eu sequei esse lado não pode contaminar esse lado. Então, seca aqui e o outro lado seca aqui, tá bom? Então, vamos lá. Usou o álcool gel ou sabão. Primeira coisa, é chato, mas usar o álcool gel, eu consigo estar indo para os lugares e fazendo o procedimento. Então, esfreguei, 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 claro que não é rapidinho assim. Esfreguei, 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 esfreguei e foi. Com o álcool gel, eu tenho essa facilidade de não ficar presa na torneira ali, lavando minha mão, e aí eu consigo ir para outro lugar. E quando que a gente faz esse passo a passo da lavagem das mãos? É só quando eu vou entrar no quarto? Não. Entrei, antes do contato com o paciente, entrei no quarto, eu vou fazer o quê? De novo, passar o álcool gel e fazer a higiene. Por quê? Peguei na porta, peguei na maçaneta, vai que algum porquinho lá fora não passou a mãozinha, não lavou e pegou ali na maçaneta com alguma bactéria, eu vou estar levando para o paciente. Então, antes desse contato com o paciente, eu vou fazer. Aí entrei no quarto, fiz o procedimento e tal. Antes de eu fazer qualquer medicação ou mexer no catéter do paciente ou curativo, qualquer coisa que eu vou fazer de forma séptica, eu vou ter que fazer de novo esse procedimento.
Aí fui lá, entrei no quarto, fui lá tirar a secreção. Tinha um dreno ou uma sonda vesical de demora com urina, eu fui e desprezei. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Lavar a mão ou passar o álcool gel de novo. Porque eu tive contato com o paciente. Então, não fiz nenhum procedimento. Cheguei, nada séptico, nada de fluidos. Eu fui lá verificar os sinais vitais. Tive contato com o paciente? Tive. Então, vou ter que fazer o quê? Lavar as minhas mãos. Não fiz nada, só cheguei lá para conversar, para ver o que o paciente queria, que ele queria me perguntar alguma coisa, mas eu encostei na cama. O que eu vou fazer? Lavar as minhas mãos. Pô, mas é chato, professora, toda hora lavando a mão? Toda hora lavando a mão. Mas é a forma mais eficaz de garantir que a gente não está levando infecção para outro paciente, tá bom? A CCIH trabalha muito em conjunto com o SESMIT, tá? Com relação a essa questão de segurança, de profilaxia de infecção hospitalar, tá? O que a gente pode fazer para ajudar é não permitir que ninguém sente na cama do paciente. Estou trabalhando lá na maternidade, nenenzinho novinho, recém-nascido, todo mundo quer ver, pegar. Aí o paizinho está lá de acompanhante, sentado aonde? Na cama do paciente. Ó, que coisa. O que a gente vai fazer? Chegar lá e falar para ele assim: então, paizinho, você não pode sentar, por mais que seja próximo da paciente, pode estar trazendo algum bichinho, alguma coisa na sua roupa, e isso pode passar para a mãezinha ou para o bebê. Então, isso não pode acontecer. Então, toda vez que a gente vê alguém na cama do paciente, a gente vai orientar, tá bom? O SESMIT, quanto a CCIH, cobra muito da gente com relação à higiene pessoal adequada, então, isso existe uma norma, que é a norma regulamentadora número 32, ou a NR 32, que fala o seguinte: nós, profissionais da saúde, temos que ter as unhas cortadas, para as mulheres e para os homens, uniforme limpo, cabelo limpo e preso para as mulheres, então faz o coquezinho, deixa ele preso, né? Nada de cabelo solto. Alguns hospitais preconizam o uso da redinha, tá? A barba feita e aparada para os meninos e sem adornos, então não pode ter aquela barbona comprida. Com relação a adornos, algumas instituições permitem o uso de brinquinho colado ao lobo da orelha. Outras, e mesmo que essas permitam em ambiente fechado, como UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, é proibido, tá? E outras já proíbem o uso de adornos, então relógio, pulseira, colar, anel, aliança, nem pensar, por mais que seja casada dentro do hospital, a aliança fica ou no seu crachá, ou o ideal é que ela fique dentro da sua bolsa, porque no crachá eu estou contaminando toda a minha aliança, eu posso levar contaminação para os meus familiares, tá bom? Prestar atenção em sinais e sintomas de infecção, então todo e qualquer sinal de febre, erupção da pele, ferimento que está saindo pus ou secreção, ou diarreia, eu tenho que obrigatoriamente comunicar ao médico ou ao enfermeiro, e ele vai acionar o infectologista e a CCIH para ver se isso não é uma infecção hospitalar, tá bom? É nossa obrigação fazer desinfecção de artigos e equipamentos antes do uso no cliente. Então, por exemplo, fui lá verificar a temperatura do paciente, usei o termômetro nele, eu vou ter que limpar e desinfectar, seja com álcool ou com algum germicida, que a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou ter que fazer essa desinfecção. E isso varia muito de hospital para hospital, então depende do protocolo e da CCIH do local, tá bom? É nossa obrigação ainda manter limpa a unidade, o cliente, independente das condições dele. Então, o paciente está lá acamado, cheio de dreno, catéter, PAI, né, pressão arterial invasiva, está com hemodiálise, está com droga vasoativa. Não importa, ele tem que tomar banho todo dia. Depois que faz a troca de fralda, tem que fazer higiene. O paciente está em ventilação mecânica ou não, está acamado, eu tenho que obrigatoriamente fazer a asepsia e a higiene bucal dele, tá bom?
usar os EPIs em todas as situações de risco de contaminação para a gente ou para o paciente. Então, o paciente está em isolamento e a gente vai ver os tipos de isolamento. Isolamento de contato. Então, tem que estar lá com luva, o avental, a touca e o óculos. Tá com Covid o paciente. Luva, avental, óculos, touca, máscara N95 e a face shield, dependendo do tipo de procedimento que vai ser feito, tá bom? Descontaminação do ambiente após alta hospitalar, a equipe da hotelaria geralmente entra e tem que fazer uma terminal assim que o paciente tem alta, então lava parede, teto, piso, mobília, cama, a cama e as mesinhas auxiliares, depende da instituição, é obrigação do profissional da saúde, e depende da instituição, isso é obrigação do profissional da higiene, tá? A infecção hospitalar, a CCIH ainda controla os acidentes com perfil cortante, uma vez que, sendo a fonte desconhecida, a gente vai ter que acompanhar o profissional, dar a medicação, dar o coquetel, pedir para ele se dirigir até a Secretaria de Saúde e fazer os acompanhamentos na medicina do trabalho, porque aí vai ter que fazer as outras medicações e coleta de exames mensal, semestral e anual, para garantir que ele não se contaminou com HIV ou hepatite C, por exemplo, em decorrência desse acidente. Tá? É nossa obrigação seguir as normas da instituição e protocolos com relação a esses isolamentos e medidas de prevenção de infecção hospitalar. A gente é responsável por nós mesmos e pelos pacientes que estão sob nossa responsabilidade, tá bom? O enfermeiro da CCIH, ele tem por obrigação fazer visita técnica rotineira pelos setores para detectar alguns potenciais problemas. Existe um cronograma de visita da CCIH de acordo com a criticidade do setor, que a gente vai ver nas próximas aulas também, setor crítico, semicrítico ou não crítico, e de quanto em quanto tempo esses setores são visitados. E diariamente ele passa no setor para ver os isolamentos, quem está em isolamento, quem não está com o isolamento certo, não está, tem que tirar do isolamento, não tem, para estar acompanhando esses pacientes, tá bom? É ele que vai fazer o plano de limpeza e desinfecção hospitalar para dizer que tipo de germicida pode usar, o que não vai, Labseptic, Surfasafe, álcool, clorexidina, depende muito da norma daquela instituição, tá bom? Ele vai acompanhar diariamente, então, esses isolamentos e precauções, tá? Se está adequado ou não e fazer os ajustes necessários. Ele que vai verificar o funcionamento das autoclaves, então, são os equipamentos que são usados, parece uma panela de pressão enorme, para a desinfecção dos materiais cirúrgicos, dos materiais inalatórios para uso dos pacientes, tá? E aí a CCIH acompanha mensalmente se essas autoclaves estão funcionando. E como que eu sei? Através de marcadores biológicos e químicos. Então, eles controlam essa esterilização. Eu vou mostrar para vocês já no próximo slide um exemplo desses marcadores, tá bom? A CCIH ainda faz a função dessas ações de biossegurança, que pode ser feito para implementar ou não, e controla o uso de sabão e álcool gel nos setores com indicadores. Então, lembra na aula anterior que eu falei de alguns indicadores? O total de uso de álcool gel ou de sabão é controlado pela CCIH e enviado para a Secretaria de Saúde. Então, existe uma preconização do mínimo de ml por paciente por dia nos ambientes hospitalares. Então, esses indicadores a CCIH calcula de acordo com o consumo de cada unidade por paciente dia nessa unidade e envia para a secretaria para acompanhar se está dentro do que é preconizado pela legislação ou não, tá bom? Aqui é um exemplo de um marcador, chama ATP de superfície ou ATP de água. Então, se eu quero saber se aquela superfície está limpa, a CCIH pega esse flaconete, passa na superfície e coloca dentro desse equipamento. Esse equipamento faz a leitura de moléculas de proteína, ou seja,
Se tiver proteína que é presente no sangue, naquela unidade ele vai saber. Existe, claro, um limiar de geralmente 100 unidades por cada cotonete que é feito o teste, e aí a CCIH vai determinar se vai usar essa medida que é referência do fabricante ou vai usar menos. Esse aqui é um exemplo de marcador da autoclave, então esse aqui é um pacote de desafio, ele é um pacotinho dobradinho, uma caixinha, colocada com um monte de papel, e dentro desse papel tem essa bactéria que fica dentro de um vidrinho, e aí coloca para esterilizar. Feito isso, tira esse vidrinho do meio desses papéis, dentro desse papel ainda tem um que fica coloridinho, para saber se ele teve contato com vapor ou não. Assim como essa bolinha amarelinha que muda de cor, ela fica marronzinha, da cor da tampinha do marcador, dizendo que teve uma esterilização por vapor, e aí faz-se a leitura dessa bactéria junto de um equipamento. Então, ele vai ler se tem alguma bactéria viva ou não aqui dentro desse marcador. Se não tiver, o material está liberado para uso da autoclave, tá bom? Fora isso, ainda a CCIH faz algumas... a legislação pede que seja enviado algumas caixas de autoclave para ser feito um teste bacteriológico fora da unidade para garantir que aquilo ainda está estéril e que o tempo de esterilização preconizado foi adequado ou não, tá? Os visitantes e acompanhantes são um grande problema que a gente tem dentro do ambiente hospitalar, então eles podem contribuir com o aumento dessa infecção. No meio de uma pandemia como a gente vive, do coronavírus, as visitas estão restritas ou proibidas durante a pandemia, porque isso envolve um risco para o acompanhante, tá? Então é um risco muito sério dele se contaminar e vir a óbito, tá? A gente tem que estar sempre orientando a respeitar o limite de pessoas no quarto. Quanto mais pessoas junto, maior é o risco de transmissão respiratória das doenças. Orientar não sentar na cama e nem no chão do hospital, por mais que o chão tenha sido limpo. É um ambiente hospitalar, é um ambiente contaminado. Não deitar no chão do hospital, nem mesmo com colchonete. Então, senta na cadeira, senta numa poltrona, senta em qualquer lugar, mas menos no chão ou deitar no chão, tá? Não acumular alimentos no quarto e não comer a dieta do paciente. Em alguns hospitais, entrar com comida é proibido. Claro que a gente sabe que o controle disso é muito difícil, porque coloca na bolsa, enfim, a gente sabe que é bem difícil de controlar isso, mas é nossa responsabilidade correr atrás, tá? Proibido fumar no quarto, então orientar que tem alguns familiares e pacientes que vão fumar no banheiro, tá? Orientar o paciente a não manipular equipamentos do hospital e não utilizar o sanitário do paciente. Então, geralmente tem aqueles sanitários para uso de visitante, tá? O que está dentro do quarto está contaminado com as bactérias do próprio paciente, o que não é legal, tá bom? Outra coisa que a gente orienta é jogar o lixo no lixo, respeitar o horário de visita, lavar as roupas do paciente separadamente em casa, caso o familiar tenha levado isso ao hospital. O que é o ideal é usar a camisola hospitalar ou o privativo do hospital e deixar lá no hospital, mas não ficar transitando com a roupa. Se levar, lava separado, deixa de molho na água e sabão, esfrega tudo separado e pendura no sol para secar, tá? Utilizar somente sapatos fechados no hospital. E se o familiar tiver alguma dúvida, procura a gente para a gente orientar. Chinelo, sapatilha, chineleta não é adequado no ambiente hospitalar, tá bom? Existem alguns folders, algumas coisinhas que a CCIH preconiza para a gente colocar e pendurar no ambiente que o paciente está, para a gente deixar isso mais claro, mais visível, de uma maneira mais didática, tá? Então, quando precisar ser submetido, se preparar para o parto,
Não raspe os pelos em casa, deixe que esse seja realizado pelo profissional no hospital. Por mais que a gente fala que a gente não se corte, a pele fica lesionada. Pele lesionada é risco de infecção hospitalar. Não visite paciente que esteja internado, se estiver com alguma doença infecto-contagiosa, gripe, sarampo, catapora, covid, entre outras. Evite que levar crianças ao hospital para visitar pacientes. Em alguns, a CCIH até proíbe a visita hospitalar. Não leve flores para pacientes internados, pois elas podem ser veículos de transmissão de micro-organismo. É bonitinho? É bonitinho, mas é fonte de infecção, tá bom? Alguns outros exemplos de folders, né? Não traga alimentos para o paciente sem autorização da equipe. Cada paciente recebe porções individuais. A alimentação é parte do tratamento. É proibido compartilhar. Então, até a alimentação, por mais que banal que pareça, ela é adequada para cada paciente. Não se pode comer a dieta do paciente. Higienize sempre as mãos que chegar para visita. Vou chegar brincando com o nenenzinho? Não, vai lavar a mãozinha, depois você pega o bebê. Ou vai cumprimentar o paciente. Evite deitar, sentar ou deixar objetos em cima da cama do paciente. Caso esteja doente, evite visitar o paciente até que esteja curado. Isso é proteger quem amamos. E alguns direitos, né? Ser identificado e chamado pelo nome, conhecer os profissionais responsáveis pelos cuidados. Então, quando a gente chega no quadro do paciente, bom dia, senhor fulano, eu sou a enfermeira Viviane, eu vim cuidar do senhor, em que posso ajudá-lo? Receber informações claras e objetivas. Eu vou fazer a medicação tramal para o senhor, ela pode dar algum enjoo, algum mal-estar, uma sonolência. Se o senhor se sentir, esses são sintomas, sinais e sintomas clássicos dessa medicação. Se o senhor sentir qualquer mal-estar ou qualquer outra coisa, além disso, o senhor pode me avisar, né? Ter os seus dados pessoais de saúde mantidos em sigilo. Então, paciente HIV, o soro positivo que a família não sabe, ou qualquer informação que o paciente recebe que fala que não é para passar para a família, a gente tem que manter sigilo, tá? Consentir ou recusar tratamentos após ter sido informado claramente dos riscos e benefícios. Isso é muito comum, por exemplo, em transfusão sanguínea, em pacientes que são testemunhas de Jeová ou adventista do sétimo dia. Eles se recusam a receber sangue, mesmo que eles estejam sob risco de vida por uma anemia severa, tá? É direito do paciente, a gente não pode intervir, o que a gente pode fazer é orientar. Não quer, não quer. Se isso vai colocar em risco a vida dele, ele está ciente, ele vai assinar que ele não autoriza. Isso pode ser empecilho, inclusive, para a realização de cirurgia, tá bom? Aqui eu coloquei algumas fotinhas, olha que bonitinha, chegando para visitar o paciente, gente. Café, chimarrão, comida, flor, bexiga. Aí tá a festa do caqui, né? Mexendo no equipamento do paciente, sentado na cama, tirando foto, e o paciente lá, ó, quase morrendo, tá? Então, engraçadinho, mas são coisas que a gente vê isso do dia a dia, tá bom? E aí a nossa função está orientando, ensinando e educando esses profissionais, tá bom? Espero que estejam aproveitando, estudem e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.